Crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos na semana 3, né, do PET 7. Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre o texto notícia, certo? Vamos começar com a leitura aí já no PET, tá bom? Leia o texto abaixo silenciosamente e depois leia também em voz alta para alguém de sua família. Filhotes de cachorro são resgatados após abandono no Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas. A primeira coisa que você deve observar num texto como esse é a manchete, por isso que ele vem em letras maiores, né? Para chamar mais a sua atenção. Então, o que é o principal aqui? É o que começa falando aqui nesse texto, olha. Filhotes de cachorro são resgatados após abandono no Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas. Essa é a manchete, o que é principal numa notícia. Logo após a notícia, vem em letras menores tipo um subtítulo, como se estivesse querendo chamar a atenção. E outra coisa também, ó. Há denúncias de que os cachorros foram abandonados no local. Um dos filhotes ficou preso em uma lata de tinta dentro do rio. É como se fosse um pequeno resumo do que acontece no restante do texto, tá certo? Então, vamos continuar lendo esse texto aí. Olha, 5 filhotes de cachorro foram resgatados nas margens do Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, na tarde desta quinta-feira, dia 22. O Corpo de Bombeiros recebeu denúncias de que um carro parou às margens do Ribeirão e abandonou os filhotes. Um dos filhotes caiu em uma lata de tinta e ficou preso dentro do rio. Como o local é de difícil acesso, os bombeiros fizeram um resgate utilizando uma corda ancorada na viatura. Todos os cães foram resgatados e levados para o centro de zoonoses da cidade. Bom, essa é uma pequena notícia, certo? Agora, observando tudo que a tia falou sobre um texto de notícia, você vai responder as questões número 2 e 3. Olha só. Responda as questões oralmente, depois registre a resposta. Letra A. Quantos filhotes foram resgatados? Dá para se voltar no texto e colocar aí. Você vai escrever: foram resgatados tantos cachorros, tantos filhotes. Letra B. Quem fez o resgate dos filhotes? Letra C. Onde os filhotes estavam? D. Por que os filhotes estavam nesse local? O que aconteceu que esses filhotes foram parar lá nesse local? Letra E. Como os bombeiros ficaram sabendo dos filhotes? Como é que eles ficaram sabendo? Letra F. Qual foi a denúncia recebida pelo Corpo de Bombeiros? Letra G. O que aconteceu com um dos filhotes? Letra H. Como foi feito o resgate? Letra I. Depois do resgate, para onde os filhotes foram levados? Atividade 4. Assinale com um X a resposta correta. Pessoal, vou voltar aqui na atividade 2 e 3. Vocês viram que a atividade 2, a 3 complementa a 2. Na 2 está pedindo para você primeiro, antes de você fazer esses questionamentos todos da atividade 3, sem registrar primeiro. E depois que você mentalmente souber todas as respostas, voltar lá no texto, aí você começa a responder, tá certo? Na 4, você vai assinalar um X a resposta correta. Letra A. O texto lido pertence ao gênero. Qual é o gênero textual? Seria uma reportagem, uma matéria de revista ou uma notícia? Letra B. O texto foi publicado em um jornal impresso, na internet ou em uma revista? Se você voltar no texto, você vai adquirir essa resposta, né?
Letra C. O objetivo da notícia é divertir, informar ou explicar? 5. Releia a notícia e faça o que se pede. Letra A. Qual é o assunto central dessa notícia? O que é principal aí? O que você observa aí? Essa notícia, ela fala sobre o resgate de 5 filhotes de cachorro abandonados, ou o assunto principal é a denúncia sobre filhotes de cachorro abandonados? O que é mais importante nesse texto? Basta você ler a manchete. A manchete já vem falando o que é principal no texto, tá certo? Letra B. Na notícia, o título manchete deve apresentar o assunto central e atrair a atenção dos leitores. O título dessa notícia tem essas características? O assunto principal do texto está na manchete? Sim, não ou mais ou menos? C. As notícias geralmente apresentam um título auxiliar, que complementa as ideias do título principal. Nessa notícia, há um título auxiliar? Se sim, pinte lá no texto. Qual é o título auxiliar? Lembra que a tia falou que logo abaixo da manchete vem um títulozinho que vem explicando mais alguma coisinha sobre a matéria, né? Sobre aquela notícia? Então, você vai lá e vai pintar. Letra D. No primeiro parágrafo de uma notícia, né, o lead da notícia, constam as principais informações sobre o fato noticiado. Localize as informações a seguir e pinte-as de acordo com o que se pede. O que aconteceu? O que aconteceu? Você vai lá e vai pintar de azul, onde está essa resposta, o que aconteceu. Onde ocorreu o fato, você vai pintar de amarelo. Você vai procurar lá onde que está falando. Aconteceu em tal lugar, né? Onde aconteceu esse fato? Qual cidade, qual estado? Deve ter alguma coisa lá falando no texto. A tia acabou de ler. Quando ocorreu o fato? Você vai pintar de vermelho. Quando foi? Né? Qual é a data? Quando aconteceu? Por que ocorreu o fato? Você vai colocar de verde. Por que aconteceu? Tá certo? Turminha, por hoje é só na aula de português, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. E na correção a gente tira as dúvidas. Se vocês precisarem de mim, pode me procurar também no particular, tá bom? Tchauzinho!